Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de África e está aqui conosco desta vez para falar sobre o empoderamento da mulher, sobretudo da mulher negra na sociedade em que vivemos. Professora, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco e comecemos pelas atividades do Instituto Raízes de África para lembrar o Dia Internacional da Mulher, nesse fechamento do mês em que se comemora as conquistas. E aí eu pergunto, essas conquistas têm contemplado as mulheres negras no país? Eu que agradeço, Gorete, mas a gente diz que as conquistas existem, mas elas estão estacionadas, né? Conquistas são aqueles espaços que você vai dominando e vai agregando mais valores, vai agregando mais pessoas. E se a gente for falar nesse processo, nós percebemos que as mulheres negras ainda não estão contempladas, né? Como podemos exemplificar essa realidade? Na verdade, quando a gente pensa em Alagoas, né, a gente pensa que nós temos um número médio de 1.700.000 mulheres em Alagoas e uma grande parcela dessa é parda e preta. E aí a gente fica se perguntando onde estão essas mulheres em Alagoas, né? E a gente vai para essa desigualdade, né? Porque, na verdade, quando você pensa em mulheres, quando você pensa nesse maço das mulheres, você tem um foco de mulher, né? E é a partir desse foco que você trabalha sem perceber que existe uma diversidade de mulheres. Mulheres negras são as que mais morrem em Alagoas. Estão nas estatísticas, né? Pois é. Em todas as estatísticas que mostram, digamos assim, a fragilidade da sociedade e do poder público para dar suporte a essa situação, não é? Isso. Nós temos o feminicídio em que o número das mulheres negras aumentaram 54%, das mulheres brancas decresceu. Né? Decresceu 9%. Aí a gente pensa, a diferença é pequena, não é. É exorbitante. E o que nos causa uma certa angústia é essa invisibilidade de se falar no feminicídio em Alagoas. Ele acontece, mas ele é invisível, né? O maço das comemorações, nas muitas comemorações, nas muitas palestras, nas muitas rodas de conversa, esse feminicídio não foi focado como deveria ser. Qual a entende? razão dessa falta de transparência num assunto que é fundamental o conhecimento da sociedade, das mulheres em geral e da sociedade como um todo? Nós temos o racismo institucional, é aquele que pauta o feminicídio numa palestra, numa roda de conversa, sabe, morre tantas mulheres negras, mas o que a gente acompanha? A gente acompanhou algumas rodas de conversa e algumas palestras, não há números. Não se mostra números, não se mostra caminhos. Mas né? há estatística. Pois é. Quais são os avanços? Quais são os avanços que o Estado, os governos, eu não vou nem focar só o governo do Estado, mas os governos têm para mostrar. Isso nas três esferas. Nas três esferas. Nós estamos num processo de retrocesso muito grande. E ontem, participando de um fórum, né, houve a fala de que a gente culpa o poder público, né? É a nossa função, mas a gente não pode esquecer, né, que a sociedade civil está num silenciamento anestésico. Meio lexotânica. Pois é. As mulheres estão morrendo e essas mulheres são das periferias. Essas mulheres são as pretas, essas mulheres são as pobres. Nos leva a crer que essas vidas não importam. Essas vidas não importam. Comemorar a conquista é bom. Mas eu quero participar dessa conquista. Quem mora na favela quer participar da conquista. As meninas socioeducandas querem participar dessas conquistas. Conquista deve agregar valores, deve agregar pessoas. E estabilizar e falar a mesma língua, todos os anos, a mesma história, sem agregar, não nos representa. Qual seria a sugestão, professora, para se conseguir esse objetivo, agregar e crescer? Na verdade, é uma pauta que a gente sempre pontua, né? Políticas públicas. Né? Estamos num ano em que os governos já estão caminhando, deveria estabelecer políticas públicas, mostrar, sabe, uma audiência pública, dizer,
Nós tínhamos tanto índice, o nosso índice de mortalidade era esse. Mas nós estabelecemos essa política e isso regrediu. Acompanhar, fiscalizar, um a evolução, monitoramento, sabe? O resultado das políticas públicas Nós aplicadas. não temos o Observatório da Mulher em Alagoas. Nós não temos. Se tem, eu desconheço. Se tem, eu desconheço. O observatório é um dos instrumentos mais eficazes para acompanhar esse processo. Nós precisamos, em Alagoas, estabelecer esse acompanhamento de políticas públicas e nós não temos isso. Em que instância também competiria a criação desse observatório? Na verdade, o observatório deve ser uma proposta da sociedade civil, né, encampada pelo poder público. Mas eu creio que a gente não está focando, né? A gente foca o Brasil e esquece de focar Alagoas. As pessoas estão morrendo em Alagoas, as pessoas continuam morrendo em Alagoas, né? E muitas pedem socorro. Ontem, Gorete, nós recebemos um comunicado de uma advogada em que ela dizia: olha, Arísia, eu não fui ao encontro porque minha amiga morreu, e mandou a foto da mulher no caixão, certo? Morreu, o marido matou, e ia enterrar como se fosse uma morte natural. São essas mortes silenciosas que a gente, como era pobre e preta, se não fosse essa advogada, teria passado. Entende? Aí é esse silenciamento que faz com que muitas mulheres achem que é natural ser morta, é natural ser violentada, é natural morrer porque é pobre, sabe? Esses valores que não são prepassados para as pessoas, condicionam as pessoas a acharem que o processo é natural. Pois bem, e com relação à estrutura que é dada para a proteção à mulher, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, quando surgiu, ela representou um divisor de águas, digamos assim, como medida protetiva inicialmente para a mulher. Mas, no decorrer dos anos posteriores, as políticas tiveram que também evoluir para acompanhar o que está lá escrito na lei, não é? Como a senhora vê a evolução das políticas, né, da criação dos programas, dos projetos em nível governamental e como também a sociedade, através do movimento popular, tem se organizado para dar resposta a essas demandas? Na verdade, Gorete, as políticas existem, né, mas elas precisam ser efetivadas. A gente tem muita coisa no papel, muita coisa bonita no papel, mas elas precisam ser efetivadas, entende? E aí, essa conversa, essa pressão social que não existe mais pressão social no Brasil. A senhora acredita a que essa falta da mobilização popular em torno de um acontecimento que choque, de fato, as pessoas? Porque a gente, nos últimos anos, tem se chocado demais, mas fica tudo no âmbito das redes sociais, né? O movimento, praticamente presencial, ele tem sido fragilizado, não é? Na verdade, eu até diria, não, é um momento que a gente passa hoje. Não é, porque isso é recorrente, né? Essa água com Lexotan está sendo repassada a muitos movimentos, né? A gente pensa em, não sei, há 10 anos, sabe? Quando as pessoas invadiam as ruas, quando as pessoas invadiam os parlamentos para cobrar, isso não acontece mais, né? A gente naturalizou a violência. A violência é naturalizada. Do mesmo jeito, é aquela... Mas combater a violência não pode ser feita também pela via da violência, né? Na verdade... Tem que existir da organização algo que não desqualifique a manifestação, não é? Não, eu acho que invadir parlamento não é uma forma de violência. Uhum. É uma forma de estar na casa que é nossa. Né? As casas são nossas. O povo desconhece isso. Né? Eu sempre digo que o povo ainda não sabe. Não seria invadir, seria ocupar, não é? Na verdade. Ocupar é uma boa palavra.
Mas nós estamos muito letárgicos, sabe? Chegamos a um processo de letargia em que a violência acontece aos nossos olhos e a gente vai embora. E a indiferença prevalece. Essa questão da indiferença social muito grande. Veja bem. A senhora acredita esta indiferença? A desarticulação dos movimentos, em função de quê, propriamente? Primeiro, não existe uma língua mais única, né? Os movimentos falam línguas diferenciadas. O objetivo é até o mesmo, mas as línguas e as lutas e as armas usadas são diferenciadas. E tem um momento que elas não se encontram, né? A gente vai criando... já não se encontra há um bom tempo, vai criando pequenos guetos, né? E aí, quando o governo percebe que não existe uma articulação social... Unidade, não? Ele vai fazendo o que ele acha que deve fazer. É o que tem acontecido, né? Essa cooptação de energias, eu digo cooptação de energias, não vou dizer nem de pessoas, de energia. Sim, sabe? Porque o que se verificou, a gente fazendo uma análise mais realista, mais objetiva, pode-se dizer que nos governos Lula e Dilma, lideranças de movimentos foram certamente cooptados a fazer parte do governo. E aí fragilizou o movimento. Ou uma leitura equivocada dos partidos, sobretudo do Partido dos Trabalhadores e dos partidos da base aliada do governo, à época, que se desarticularam das suas funções também da militância política, social. Eu acredito numa coisa básica, popular. Gorete. Os partidos, eles existem na época das eleições, né? Os partidos cobram agora, os partidos ditos da esquerda, cobram do povo uma decisão de ir para as ruas, sabe? Mas nós temos um povo politicamente analfabeto. E assim, o papel dos partidos políticos, eu acredito, é ir para a base formar esse povo. Sabe? É estabelecer caminhos de leitura, de interpretação do momento. Interpretação da realidade. Isso. Aí os partidos só pensam no povo na hora que é conveniente para ele, na hora das eleições. Ou quando precisa que o povo vá à rua. Uma menina estava dizendo, mas Arisa, eu não aguento esses amigos que eu tenho na faculdade, são todos alienados. Mas essa é a proposta, que os jovens sejam alienados. É mais fácil conduzir um rebanho alienado, é bem mais fácil. Professora, voltando à questão das ações do Instituto Raízes de Áfricas, vocês estiveram trocando experiências com adolescentes da Unidade de Internação Feminina. Como foi levar essa discussão para um ambiente fechado, né? Em que esse contato ele não é um contato frequente? Na verdade, essa não é uma ação nova para o Instituto. Essa ação com as meninas nós temos desde a época do governo Ronaldo Lessa. Né? Ela deu uma refreada em um governo, eu acho que foi no Teotônio Vilela, ela deu uma refreada porque não foi permitido. Por quê? Né? Não sei. Houve um momento que não foi permitido mais a ação lá e retornou agora. Mas uma ação tão benéfica? Na verdade, é ação benéfica e é ação de cidadania. Conseguir recapturar aquelas meninas. Sabe, Gorete, eu tenho menina de 13 anos, de 12 anos, e poderia ser uma das nossas meninas, uma das nossas filhas. Né? São meninas que não tiveram oportunidade, a gente criminaliza, a sociedade criminaliza, sabe? Mas eu sempre acho que a gente deve se colocar na pele delas. São meninas pobres, são meninas, a grande maioria, e né? Esse grupo que está lá são 14 meninas e 12 se declaram pretas, na última oficina que fizemos. E elas falam da dificuldade, elas falam desse racismo internalizado. Elas não só falam, como vivenciam, né? E aí, como estabelecer espaço de ressocialização para essas meninas? Elas ficam lá um tempo e quando saem voltam para o mesmo lugar, sem nenhuma perspectiva. Recentemente nós perdemos uma menina. Para as drogas? Para as drogas, para a prostituição e para o crime. E uma menina que só tem 18 anos.
18 anos. É a faixa etária que está mais vulnerável, Pois não é? se a gente está na Semana da Mulher, ou no mês da mulher, ou no ano da mulher, né? Por que não pensar nas socioeducandas? É uma luta nossa agora, porque elas imploram, me arrume um emprego. Tia, me arrume um emprego, eu preciso de um emprego. Né? E nós temos aqui em Alagoas, é uma pena a gente dizer, um caso que deu certo. A menina trabalha, hoje tem uma vida e dá depoimentos de como essa ocupação de espaços, essa ajuda financeira fez com que ela pensasse em ter futuro. É a questão da dignidade humana, Pois não é, que se coloca a partir dessa relação com o emprego, não é, com o trabalho. Isso. Aí a tal da política pública deve se estabelecer, quando as meninas saírem de lá, uma casa de passagem, né, para que elas não voltem para o lugar de onde vieram. Que elas não saiam sem perspectiva. Pois é. Não adianta ressocializar essas meninas se a gente vai jogá-las de novo no mundo selvagem. É preciso criar espaços efetivos para ressocializá-las. Essa proposta já foi encaminhada ao governo, professora Arísia? Nós temos conversado, principalmente com o governador Renan Filho, que é preciso, sim, estabelecer a política social. Né? Se o jovem preto... Se ele já tem uma discriminação muito grande, sabe? Se existem os espaços restritos para ele, imagine quem sai com a marca de ser ex-prisioneira, né? Sabe? É esse processo. Eu não concebo, eu pessoalmente, você falar em paz, né? Se o seu entorno tem grandes conflitos. Você nunca terá paz, mesmo que você more numa casa legal, com toda a segurança, se o seu entorno tem conflito. Esse conflito vai chegar até você. Independentemente da sensibilidade que a pessoa tenha, o conflito vai bater a porta de todos nós. Eu acho bem legal as pessoas que fazem essa campanha de roupa, de levar, mas elas precisam mais do que isso, elas precisam mais do que o Natal, elas precisam um ano inteiro de dignidade, elas precisam ter o direito de ser pessoa. E ainda não tem. De serem cidadãs. Com certeza. Professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto.